Uma questão de adoração. Quem avisa, amigo é. O amor é uma coisa que se conquista e quando a gente ama, a gente não quer o mal do outro. Então Deus nos avisa constantemente sobre os perigos de adoração a outros deuses, esses caprichos que atraem o ser humano para a morte. Como moscas atraídas pelo fogo, acabam se consumindo. Deuteronômio capítulo 32, verso 39, é o grande apelo de Deus. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. O Criador é o mesmo que nos mantém vivos, é o mesmo que nos resgatou das garras de Satanás, mas também é o mesmo que trará sobre esse planeta o juízo que se avizinha. Os sinais estão às portas. Estamos vendo os sinais do afastamento de Deus, as consequências do afastamento de Deus. Estão aí nos maremotos, nos terremotos, vendavais, pestes, calamidades. São os sinais que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 24 que aconteceriam antes da sua outra e última intervenção aqui nesse planeta Terra. Última enquanto para destruir o pecado. Haverá outra para a destruição completa do mal. Mas agora estamos preparando para receber diretamente de Deus um alerta contra a adoração. Você agora mesmo está adorando alguém. Ou a Deus, ou aos caprichos de Satanás. Quem sabe um artista famoso, aquele que canta muito bem e te encanta, aquele que simula muito bem um político querido, ou um artista, ou quem sabe algum pecado acariciado. São coisas que nos atraem direto para a fogueira. Somos seres atraídos pela luz, mas muitos pretendem ser atraídos pelas coisas do anjo Lúcifer, o anjo caído. Nós temos uma luz maior para seguir, aquele que criou o céu, o sol, os astros, as estrelas. Ele nos alerta sobre a adoração verdadeira a Deus e não as obras, não as criações. Veja que alertas, vou ler aqui 4 versos com alertas e depois falaremos então as advertências. As advertências começam aqui com o capítulo 4, verso 19 de Deuteronômio. E Moisés aqui transcreve: e para que ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua, as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo dos céus. Deixamos de adorar a Deus para adorar as criaturas de Deus, as quais Satanás perverte. Então ele atrai para si, não pense que é coisa do passado, a adoração de astros. A astrologia está presente entre nós, ainda nos jornais, nos horóscopos, nas adorações, nos símbolos de seitas, de religiões. Lá estão no culto atrás da cabeça dos santos, a mitra, o sol, ali está o aro, por trás da santidade apregoada de Deus, um santo, uma veneração ao sol, o mituísmo, o mitraísmo, todos esses ismos que acabam distorcendo a palavra de Deus e levando o homem para longe da adoração do Criador. Deuteronômio capítulo 8, verso 19. Quem sabe estamos adorando uma luz aí de um astro da TV, do cinema. Nosso coração fica partido, bipartido, um pouco para Deus, uma vela para o outro. Cuidado com essa distração das luzes, porque nós temos que ter um olhar para a verdadeira luz. Nós, aliás, somos atraídos pela lâmpada para os nossos pés, que é a palavra de Deus, e luz para o nosso caminho. Deuteronômio 8, verso 19. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses prestando-lhe culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Não é Deus que destrói, Ele está assegurando que você vai ser destruído pelas suas paixões, pelo seu pecado. Aquilo que mais te atrai no mundo do pecado é justamente aquilo que vai te destruir. O mentiroso acaba encontrando sua sina. O violento, disse Jesus, quem lança a mão da espada, pela espada morrerá. E assim o homem vai desenhando o seu destino conforme aquele a quem adora, aquilo ao que adora. Deuteronômio 11, verso 16, nova advertência. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses, a se prostrar perante eles.
O homem muitas vezes é seduzido, como Adão foi seduzido. E Eva foi enganada. A serpente a enganou. Certamente não morrerás, disse a serpente. Deus tinha avisado. Cuide, você vai ser destruído. Certamente você morrerá. Não caia na lábia do tentador. Onde está Eva? Destruída, morta. Ainda bem que Jesus morreu por todos nós e nos trouxe a salvação. Mas para que sofrer se ele nos dá libertação? Deuteronômio traz a última advertência da lição de hoje, capítulo 30, verso 17. Depois vamos ter coisas boas. Veja só, 30, 17 de Deuteronômio. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje os declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês viverão muito tempo na terra em que vão entrar e na qual vão tomar posse depois que atravessarem o Jordão. Olha aqui, estamos mudando agora da maldição, daquilo que é o fruto do pecado, para viver na nova terra, um fruto precioso. Vou dizer que a lição de hoje eu vou dividir em duas partes, porque ela é muito longa, ela vai falar de muitos temas, mas vamos ainda falar sobre a sequência agora das bênçãos, o porquê das advertências. Por que Deus está nos advertindo tanto? Ele avisou Adão e Eva, cuidado, não cheguem perto do fruto da árvore do conhecimento do mal. Não cheguem perto da banana podre, porque vai te contaminar, você vai morrer. Agora, Deuteronômio 4, 24, o porquê de tanto alerta de Deus para a nossa proteção, para o nosso bem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Então nós temos que ter temor e tremor diante de Deus. Capítulo 5, verso 9 de Deuteronômio. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Aqui nós estamos falando, então vou ler o verso anterior. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostre diante de outros homens, seja quem for. Não fique aí pedindo para beijar a mão e chamando os outros de padre, de papa. Não estou me referindo aqui àqueles que são da fé católica. Eu estou falando dos versos da Bíblia que dizem: a ninguém chameis pai, porque pai há somente um, o nosso Deus que está nos céus. E a tradução para esse verso: a ninguém chameis padre, papa, ou pai, ou papai. Lógico, estamos fazendo referência à adoração a esse pai. Não estou falando do pai da terra, aquele que nós devemos honrar e prestar culto a Deus. Estamos vivendo diante de uma situação em que somos atraídos para eleger papas, pessoas que querem dirigir a nossa vida. Deus te deu livre-arbítrio e para isso nós devemos seguir nesse rumo, adorando somente a Deus. A ninguém devemos nos prostrar ou adorar, porque isso é idolatria. Deuteronômio 6,15. Em Deuteronômio 6, capítulo 15, verso 15, nós vamos ler o seguinte: pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. Onde que está Deus? Entre nós, no meio de nós. Ele é cuidadoso, ele é zeloso, ele é ciumento, ele está atento a tudo. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Já falamos sobre isso em episódios anteriores, e agora eu convido vocês a curtirem, compartilharem o nosso vídeo e seguirem a nossa programação. E vamos deixar a segunda parte desse programa de adoração, a importância da adoração, com o desfecho que está em Apocalipse, capítulo 13, de 1 a 15, e Apocalipse 14, de 6 a 12. Por quê? Porque são temas que vão completar o estudo de hoje e nos aproximar ainda mais do nosso Salvador. Então não perca amanhã a sequência, a consequência da adoração. Adoramos a Deus corretamente e temos recompensas maravilhosas. Adoramos qualquer coisa, não importa, todas as coisas fora de Deus são do diabo. Tudo aquilo que te atrai e que te afasta para longe da verdadeira luz é uma armadilha, é uma cilada. Cuidado na estrada. Se você desvia o olho da estrada, do rumo certo, e é ofuscado pelo farol de algum carro, você perde a direção e acaba tendo um acidente. Estamos no foco no nosso Senhor e Salvador.